Existe uma impressionante pedreira antiga no Japão, em um monte chamado Nokodiri. Para uma montanha, Nokodiri é relativamente pequena, com uma altitude de 329 metros. Mas, como uma antiga pedreira, a sua escala é verdadeiramente enorme, provavelmente a maior e mais alta do mundo. As falésias retas vistas aqui não são naturais. Foram obra dos homens, onde uma quantidade inimaginável de rochas foi cortada e removida. Em japonês, Monte Nokodiri significa montanha-serra. Acredita-se que o nome veio de um mirante que hoje recebe o nome de Helpek Point, um penhasco recortado no topo que se projeta para fora da montanha e que lembra uma serra tradicional japonesa. A montanha é feita de tufo vulcânico e tem sido uma pedreira desde o período Edo ou Idade da Paz Ininterrupta, que vai de 1603 até 1868, onde o Japão foi governado pelos shoguns da família Tokugawa. O tufo é uma rocha relativamente macia e porosa, que geralmente é formada pela compactação e cimentação das cinzas ou poeira vulcânica. Nas pedreiras ao ar livre, os pedreiros começam seu trabalho de cima e cavam para baixo. Como o topo da montanha Nokodiri e os penhascos verticais são adornados com as mesmas marcações em camadas, é concebível que os antigos pedreiros foram ousadamente ambiciosos desde o início, porque extraíram o topo da montanha e, com o tempo, a remodelaram completamente. A magnitude dessa pedreira é de cair o queixo. Inúmeras camadas de marcas de pedreira podem ser vistas desde o cume da montanha, nas impressionantes falésias altas até o sopé das colinas, como se a técnica utilizada ali fosse sempre a mesma e nunca tivesse mudado durante centenas de anos. Após uma simples inspeção, você notará que as marcas da ferramenta deixada são paralelas e uniformemente espaçadas. Além disso, são bastante precisas. Essas marcas finas cobrem todas as falésias escavadas. Então surge aquela pergunta: essas marcações regulares foram escavadas apenas com ferramentas manuais? Se a resposta for positiva e a antiga civilização que vivia ali de fato conseguiu fazer isso, temos que reconhecer a façanha incrível desse povo. Mas será mesmo que isso que vemos resultou do trabalho árduo de gerações de pedreiros usando cinzéis, martelos e picaretas? Ou o local foi escavado por antigas ferramentas de alta tecnologia que essa civilização perdida já possuía? Então, vou apresentar dois raciocínios e deixar com você o difícil trabalho de decidir em qual deles você acredita. Você vai decidir se o Monte Nokodiri é o epítome de séculos de trabalho humano árduo e preciso, ou há algo mais nessa sua criação. Antes, deixe-me mostrar algumas outras pedreiras japonesas antigas do período Edo e além. Essas pedreiras contemporâneas contêm marcas de alvenaria reconhecidas daquela época e são confirmadas como pedreiras legítimas cujas pedras foram utilizadas para construir o famoso castelo de Edo e as estruturas circundantes. Mas adianto que essas pedreiras são muito diferentes do Monte Nokodiri. O período Edo leva o nome da cidade de Edo, atual Tóquio, onde a família Tokugawa governou o Japão. Foi um período caracterizado pelo crescimento econômico, o isolamento político e um rígido controle interno. Por 268 anos, o Japão passou por um período de paz e de valorização das artes, como o teatro, a pintura em madeira, a arte do chá, a escrita e a educação.
também desenvolveram a agricultura e a construção civil, sobretudo no setor de estradas, que posteriormente contribuíram para a rápida industrialização do país. Em 1603, Tokugawa Ieyasu ordenou aos vários daimyo a tarefa de reconstruir o castelo de Edo como sede do shogunato Tokugawa, com o trabalho tendo continuado sob seus sucessores. Daimyo era o nome dado aos poderosos magnatas e senhores feudais japoneses. Como podem ver, muitas pedreiras antigas foram usadas para fornecer a grande quantidade de pedra necessária para construir os extensos fossos e a fortificação defensiva do castelo de Edo. Durante o período Edo, o shogunato atribuiu periodicamente a tarefa de construir e reparar certas partes dos fossos e outras estruturas de pedra a muitos clãs daimyo, em parte como uma medida para drenar esses clãs dos seus recursos financeiros, o que reduziria as possibilidades de qualquer rebelião. Cada clã daimyo, designado para extrair pedra, também recebia uma cota baseada no tamanho de seu domínio. À medida que as pedras eram cortadas e preparadas para o envio a Edo, elas eram marcadas com o símbolo do daimyo ou outras marcações para que os oficiais Tokugawa pudessem tabular a quantidade de pedra fornecida e garantir que o daimyo estivesse cumprindo suas cotas. Essas marcas, chamadas de kokuin, também serviam para evitar que outros daimyos roubassem pedras cortadas ou reivindicassem as pedras do outro. Esses símbolos podem ser vistos em muitas pedreiras de Edo e, às vezes, até nas muralhas do castelo. Extrair pedra é um trabalho árduo e perigoso. Uma certa pedreira documentou que haviam tantos feridos que o riacho através da pedreira era muitas vezes tingido de vermelho. Muitas pedreiras de Edo estão na península de Izu e na costa oeste da província de Sagami. Vários afloramentos estavam próximos ao mar, o que lhes permitia uma certa facilidade em transportar as pesadas pedras através de embarcações para o Edo, atual Tóquio. Em comparação, o Monte Nokogiri fica bem mais perto de Tóquio e não muito longe da costa. Justamente por essa razão, a sua pedra seria considerada mais desejável como material de construção. E por isso nos dizem hoje que os seus trabalhos de extração começaram durante o período Edo. No entanto, não há registro dessa gigantesca pedreira sendo usada para a construção do castelo de Edo, que foi concluído em 1457. E isso é um pouco estranho, você não acha? As pedreiras utilizadas para extrair pedra para o castelo de Edo são distintas de Nokogiri. Além de serem de escala muito menor, são em sua maioria planas ou estão em declives suaves. O trabalho de escavação era muitas vezes feito dividindo pedras com cunhas. Esse método de pedras e cunhas é muito eficaz e tem sido usado por muitas culturas antigas. As rochas divididas dessa forma têm superfície bastante planas. Nos tempos antigos, os blocos de pedra eram separados por meio de uma série de buracos de fechadura na rocha, nos quais eram cravadas cunhas de madeira. Em seguida, as cunhas eram umedecidas, causando sua expansão e fissuração do bloco ao longo da linha de furos. Para um melhor controle da fratura da rocha, longos sulcos poderiam ser escavados nos blocos nos quais furos de chave seriam posteriormente inseridos. Numerosas pedras com buracos de pedreira, marcas de rachaduras e marcas de pedreiro foram descobertas nos restos destas pedreiras de Edo. Blocos com marcas de divisão em múltiplas bordas indicam que a pedra foi escavada predominantemente usando a técnica de pena e cunha. Muitas pedras não utilizadas ou descartadas deixadas no local
possuem inscrições de pedreiros e também podem conter os símbolos do daimyo envolvido no projeto. Essas marcas de pedreira são dramaticamente diferentes das fileiras de marcas finamente esculpidas no Monte Nokodiri. Em 2021, foi descoberta uma parte da antiga muralha do Castelo de Edo. Vários blocos de pedra apresentavam as típicas marcas de pedreira em cunha. Tenha em mente que o castelo e as estruturas circundantes foram reparados e reconstruídos muitas vezes, inclusive no período moderno. Por isso, nem tudo que vemos hoje em Tóquio representa a obra original de Edo. Em comparação com Nokogiri, no alto da montanha, e com ângulos agudos e penhascos imponentes, as pedreiras do castelo de Edo parecem muito rudimentares e não tão sofisticadas, embora se afirme que são da mesma época. As pedreiras do castelo Edo deveriam ter apresentado a melhor qualidade de cantaria da época, uma vez que foram escavadas para a família governante. No entanto, a julgar pelas marcas nessas pedreiras restantes, parece que os pedreiros da pedreira de Nokodiri eram muito mais habilidosos, sofisticados e proeficientes com as suas ferramentas, porque a sua forma de extrair pedra era refinada, precisa e clara, o que deixou essas pedreiras de aspecto industrial lindamente adornadas. Um trabalho como esse, numa escala tão imensa, deveria ter impressionado todos os espectadores, especialmente em 1457. As pedreiras de Nokogiri deveriam ter sido elogiadas ou, pelo menos, documentadas em registros históricos. Mas o estranho é que ela não só não foi contratada para fornecer pedras para a construção do castelo de Edo, como também não há qualquer registro escrito dessa monumental operação de pedreira naquela época. Além disso, por que as outras pedreiras deixaram símbolos daimyo e marcas de alvenaria esculpidas em pedra e essas marcas ou símbolos não foram encontrados em Nokodiri? Essas questões devem levantar suspeitas. As marcas de pedreira em Nokodiri são tão consistentes, paralelas e espaçadas uniformemente que não se parecem com marcas de escavação, uma vez que tais marcas não precisam ser esculpidas paralelamente. Na verdade, elas se assemelham muito mais às marcas deixadas por máquinas. As modernas fresadoras de tambor rotativo podem cortar pedras em fileiras horizontais, com linhas uniformes entre elas. Às vezes, mesmo essas máquinas poderosas com pontas de corte extremamente duras podem não criar marcações tão finas e homogêneas. Quando vemos lado a lado as marcações de Nokodiri e das modernas marcas de escavação Hard Rock, percebemos nitidamente que elas compartilham uma semelhança visível. Considerando a enorme escala da montanha, coberta pelas mesmas marcas delicadas, é difícil acreditar que fossem obras de ferramentas manuais. O Monte Nokodiri certamente é comparável em forma e tamanho às modernas pedreiras industriais. Então, é possível que a gigantesca pedreira na montanha tenha sido inicialmente trabalhada por máquinas antigas de uma civilização pré-histórica perdida e mais tarde redescoberta pela população local e reutilizadas como pedreira. Alguns podem argumentar que pedreiros habilidosos podem definitivamente esculpir marcas uniformizadas semelhantes, com o que eu concordo. Mas lembre-se que as marcas em Nokodiri eram marcas de escavação e não marcas decorativas. As marcas de acabamento são os padrões esculpidos em pedras para fins estéticos, assim como os vários estilos de acabamento em pedra. As marcas de escavação, por outro lado, são as marcas que sobram do processo de como os pedreiros cortaram a pedra da rocha.
Se o objetivo é extrair pedra da rocha, então os trabalhadores irão naturalmente usar o método mais fácil e produtivo para separar a pedra. Nessa fase, eles não gastariam tempo ou trabalho para criar padrões, porque o trabalho de desbaste e acabamento só vem depois. Em muitas áreas do Monte Nokogiri, as marcas de pedreira deixadas na rocha são excepcionalmente uniformes, consistentes e bem esculpidas. Parecem até marcas de acabamento em vez de marcas de escavação. Mas não há nenhuma boa razão para que os pedreiros tenham feito um grande esforço para revestir a rocha, a menos que a criação de tais marcas uniformes seja fácil de fazer. Portanto, a teoria da máquina tem uma vantagem. Pense, essas marcas poderiam ser mesmo o resultado de quando os pedreiros usaram cinzéis e picaretas para cortar os blocos de pedra da montanha. E assim, dessa forma, quando os blocos foram criados, eles automaticamente já viriam revestidos com finas marcas de cinzel? Eu duvido. Aqui estão as antigas muralhas e edifícios construídos com blocos de pedra Nokogiri. Apenas alguns apresentam marcas de cinzel. E essas marcas não apresentam o mesmo nível de consistência de entalhe ou alta qualidade. Agora que você entendeu que pode haver algo mais nessa história, vamos mudar de lado e verificar as evidências que são apontadas e que, segundo alguns, apoiam e resolvem a teoria de que a pedreira foi feita por trabalho humano árduo e tradicional. Além do método de divisão em penas e cunhas, outra técnica comum de alvenaria para extrair blocos de pedras menores é cavar trincheiras de separação nos 4 lados ao redor de bases quadradas usando picaretas. Depois disso, cunhas podem ser usadas para dividir ainda mais os blocos e separá-los da rocha na parte inferior. Em algumas antigas pedreiras gregas e romanas, podemos ver os padrões de grade nos blocos de pedra usando esse método. Marcas de picareta seriam deixadas nas trincheiras presas à rocha. Pedreiros experientes podem manter seus golpes de picareta de uma maneira relativamente consistente, criando marcas paralelas bastante regulares, o que poderia explicar as marcações paralelas e uniformes espaçadas em Nokogiri. E como os blocos de pedra foram extraídos de cima para baixo, camada por camada, isso teria criado as fileiras horizontais nas falésias da pedreira. No Japão, existem outras pedreiras antigas que compartilham características semelhantes às de Nokogiri. A pedra desses locais também era considerada desejável, e nos contam que todas elas também estavam em operação durante o período Edo e eram de bom tamanho. E pelo que podemos ver, o trabalho era igualmente feito por pedreiros altamente habilidosos. Mas, de alguma forma, todas elas foram excluídas como fonte de material para ser usado durante o trabalho duradouro do Castelo Edo, pois não foram encontrados registros nem símbolos de daimyo em nenhuma delas. Todas essas pedreiras têm as mesmas características: camadas, paredes afiadas e, em sua maioria, marcas regulares. Algumas dessas pedreiras semelhantes apresentam marcas de pedreira idênticas às de Nokogiri, enquanto outras apresentam marcas de corte um pouco menos ordenadas. Já sabemos que as pedreiras de Edo deixaram símbolos daimyo, seus nomes de pedreiras e marcas de alvenaria esculpidos em pedra. Nas falésias montanhosas de Nokogiri também existem 2 marcações de empresas de pedreira, só que muito mais modernas. Ambas estão na mesma parede em uma área chamada de palco de pedra. A marca inferior era da família Suzuki Shiroemon, que funcionou até 1985.
Essa família usava modernas serras elétricas para extrair a pedra. As inscrições superiores e anteriores provavelmente foram feitas depois da década de 50, uma vez que estavam ausentes nesta foto, tirada em 1950. Essa foto é muito interessante porque revela alguns detalhes sobre a operação da pedreira naquela época. Eles não usavam máquinas e os pedreiros ainda cortavam os blocos de pedra com ferramentas primitivas. Provavelmente, eram usadas picaretas para cavar trincheiras em torno dos blocos de pedra e, em seguida, cunhas eram inseridas na parte inferior para separar os blocos da rocha. Posteriormente, os trabalhos da pedreira continuaram a cortar a rocha até 1985, o que resultou no alto penhasco rochoso que vemos hoje. Podemos verificar que essa parede é a mesma da foto pelo recuo e pelas marcações curvas na falésia da pedreira. Então, décadas de trabalho removeram grandes quantidades de pedras. As áreas escavadas com picaretas deixaram linhas de marcações semelhantes às anteriores no topo, e a operação modernizada posterior deixou marcas de serra na parte inferior. Seria ótimo se houvessem fotos nítidas e ampliadas das marcas anteriores da pedreira nesta parede para que pudéssemos compará-las com as outras marcas paralelas em Nokogiri e ver se elas coincidem. Mas ainda assim, a partir dessa foto, parece bastante claro que, mesmo usando as antigas ferramentas manuais, gerações de pedreiros podem cortar quantidades impensáveis de rochas e remodelar uma montanha. Portanto, estaria provado que não há nada de misterioso nas íngremes falésias escavadas do Monte Nokogiri, apenas centenas de anos de trabalho dedicado. Quanto às marcas de cortes paralelas uniformizadas, talvez os antigos trabalhadores japoneses fossem apenas diligentes, altamente qualificados e tenham escolhido fazer o seu trabalho dessa forma impecável. Antes do seu julgamento, não se esqueça das outras pedreiras contemporâneas que mostrei anteriormente e que eram fruto do trabalho documentado dos diligentes antigos japoneses, dos símbolos daimyo e das marcas de alvenaria que há neles e provam sua autenticidade. Existem centenas destas pedreiras que forneceram pedras para a construção do castelo de Edo e usaram predominantemente o método de divisão em cunha, e a comparação entre os métodos utilizados por eles e o resultado que vemos em Nokogiri mostram diferenças inegáveis. Por fim, quero chamar sua atenção para as marcas curvas na parede das duas inscrições em Nokogiri. Elas são curiosas porque são grandes, densamente espaçadas, altamente precisas e têm as mesmas curvaturas. Usando as linhas horizontais como referência, vemos que o trabalhador tem menos de 6 linhas. Mova a escala para cima e vamos tentar medir o comprimento das marcas curvas no traço. Elas têm aproximadamente a mesma altura de uma pessoa em pé e, portanto, isso está além da capacidade do alcance controlado de um pedreiro com uma picareta. Assim, podemos concluir que seria uma missão impossível atingir essas marcas curvas paralelas e uniformemente espaçadas com picaretas. Então, sabe o que elas realmente parecem? Definitivamente, marcas de máquinas. Talvez o cortador em funcionamento da antiga máquina tenha acidentalmente atingido a parede e deixado essas marcas. Para ilustrar o que digo, vou te mostrar agora algumas fotos de marcas reais de picaretas em pedreiras antigas em outras regiões do mundo. Essas marcas são encontradas no Egito e essas estão localizadas na Noruega. Essas marcas de picareta não são tão regulares ou paralelas quando comparadas com as marcas da pedreira Nokogiri. Aqui podemos ver o uso de uma picareta mais curta para cavar trincheiras e extrair um bloco de pedra.
Podemos notar que, de longe, as marcações de corte parecem ser consistentes, embora olhando mais de perto seja possível verificar que não são tão refinadas quanto as marcações no Kojiri. Os pedreiros veteranos criaram marcações mais uniformizadas, embora uma imagem mais clara revelem que ainda não chegam ao nível das observadas em Nokojiri. No Monte Nokojiri, além da pedreira, existe também um antigo templo. Mesmo as marcas de ferramentas na área do templo, que abriga pequenos budas, não são tão consistentes ou paralelas quanto as marcas de suas próprias pedreiras. O Japão preservou muitos de seus costumes históricos para fazer artesanato, marcenaria, cantaria e muito mais. E há muitos vídeos de divisão de pedras de japoneses usando cunhas, a maioria deles chamados de método tradicional de divisão. No entanto, não encontrei um único vídeo mostrando o belo e rítmico trabalho de corte inclinado apresentado no Monte Nokojiri. Se essa técnica de escavação de pedra foi usada para escavar uma montanha inteira e em muitas outras pedreiras antigas, do século 17 até a década de 50, por que é tão difícil encontrar um único vídeo exibindo esses métodos populares e praticados há tanto tempo? O que essa ausência de evidências pode realmente significar? O Monte Nokojiri é uma pedreira pré-histórica escavada por antigas máquinas que não conhecemos, ou é uma excelente exposição de incríveis trabalhos dos antigos japoneses? É possível que algumas partes da montanha tenham sido extraídas anteriormente por uma civilização perdida, através de máquinas misteriosas, e só milênios depois, os antigos japoneses encontraram o local e, inspirados pelas suas marcações, continuaram a extrair a rocha com ferramentas primitivas que, de alguma forma, criaram marcações semelhantes. O que você acha? Qual é a sua opinião? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.